Na última aula, nós criamos aqui o conceito de persistência de dados através do Entity Framework, só que não podemos concluir devido ao banco não existir, né? Nem a tabela, nem tudo mais. Então, nesta aula sobre migrations, nós vamos aprender o conceito geral de migration e como aplicá-lo. Aqui no SQL Server Object Explorer, nós temos aqui os databases, ou seja, não tenho nenhuma base, né, nesse servidor. Eu vou precisar criar uma base. Eu poderia criar manualmente, mas eu vou fazer tudo isso via migration. A ideia do migration, o que é? Ele sempre vai olhar aqui meu DB Context, ver meu modelo e comparar com o modelo que eu tenho aqui no banco. Então ele vai falar, olha, o modelo que você tem aqui é diferente do que está no banco. Então eu vou criar um script para atualizar aqui o seu banco de dados. Seja incluindo coisas ou retirando coisas, tabelas, colunas, enfim. Tá certo? Então, para isso, eu tenho que rodar um comando migration para ele, primeiramente, olhar para o meu banco. Ele vai ver que não existe e ele vai falar, olha, preciso fazer tudo isso aqui. Tá ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no Package Manager Console e criar uma migration. Como? Eu vou fazer assim, ó, add migration. O add migration, ele é um comando que adiciona uma nova migration dentro aqui do meu projeto. E é importante que você sempre adicione as migrations, porque você sabe criar o banco desde a primeira fase, desde o primeiro status, né, até ao status atual. Todas as mudanças que você passou, elas ficam registradas para que você possa reproduzir ou até mesmo desfazer essas mudanças. Beleza? Então vamos lá. Olha só que interessante. Add migration, eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de inicial, porque vai ser a migração inicial, onde eu vou criar o banco e tudo mais. Bacana? E aqui existem outros contextos, que nem eu poderia passar aqui o context, né, que seria o nome do meu contexto. Não é necessário porque eu tenho apenas um. Então, como nesse caso eu só tenho um contexto, eu não preciso dizer qual contexto. Aqui eu poderia utilizar o verbose, que é para eu ter mais informações aqui nesse console do que está acontecendo. Então eu vou fazer isso aqui. Vou adicionar uma nova migration chamada inicial com o comando, com o parâmetro verbose para eu ter mais entendimento do que está acontecendo. Então olha só tudo o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma lida, né? Usando o projeto site, que é o Startup Project, né? Ele deu o build deu certo. Legal? Ele está executando aqui os comandos, né, de suporte do Entity Framework e tudo mais. Aqui ele encontrou o DB Context. Legal? Aqui ele está aplicando o Context Factory para ver se está tudo ok. Está usando o ambiente de desenvolvimento, que nós já tínhamos configurado, né? Ele encontrou então o DB Context. Ele está usando o DB Context para inicializar tudo aquilo que for necessário. Ok? Fez o trabalho dele. Ele gerou aqui a pasta Migrations. Aqui, né? Pasta Migrations. Então, nessa pasta Migrations, nós temos o nome initial seguido com prefixo, na verdade, né? Que é um prefixo de data, hora e tudo mais. Nós temos aqui um designer dela, que depois eu vou explicar, e aqui é o modo snapshot. Vamos explorar isso aqui, né? Então essa initial, o que ela é? É a classe que nós demos o nome, herda de migration, e ela tem dois métodos principais, que é o up e o down. Então no up, o que ela vai criar? Então ela vai criar uma tabela alunos, com todos esses campos aqui que nós estabelecemos, e criar uma constraint do tipo PK para o ID, porque ele já identificou que o ID é a nossa chave primária. No down, ele está dropando, ou seja, excluindo, né, essa tabela. Quer dizer, o up é para quando eu quero aplicar uma migration, e o down é para quando eu quiser desfazer essa migration, ou seja, se eu quero desfazer aquilo que eu acabei de fazer, ele tem que saber que ele tem que excluir essa tabela, porque se ele colocou, ele tem que saber tirar. E ele vai desfazer tudo aquilo que eu fizer em cada migration. Aqui essa classe Initial Designer,
Ela é uma classe interna, tá? É como que ele trabalha internamente para ele criar para você, né, o seu banco, a sua tabela, enfim. Aqui seria a sua partial class initial e o meu DB context model snapshot seria a primeira versão, ou seja, como se fosse uma fotografia do seu banco de dados falando, olha, até este ponto ele tem isto aqui. Se isso mudar, eu vou ter que aplicar uma nova migration. Então, como funciona? Essa migration já está pronta para ser aplicada. Então, se eu quiser desfazer essa ação, eu dou um remove migration. Legal, para desfazer essa migration, eu vou excluir essa migration, tá bom? Não vou excluir aquilo que eu fiz no banco porque eu não apliquei ainda a migration, tá legal? Beleza. Então, olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte. Update database. Que seria o quê? Atualiza o banco de dados conforme a migration ou as migrations que eu tenho aqui. Tá legal? Vou passar aqui o verbose para eu ter mais visão do que está acontecendo. E vamos lá. O processo ainda está rolando. Mas ele já fez tudo aquilo que nós vimos acontecer, né? Ele usou o Startup Project. Ok. E vamos lá. Ele deu um erro aqui, tá? De acesso negado. Este erro é normal, porque ele está tentando criar um arquivo dentro da pasta C-Users e é um arquivo anexado, né? Então, o que você tem que fazer quando tiver esse erro? Abrir o Visual Studio em modo administrador. Tá legal? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos fechar. E agora eu vou abrir o Visual Studio com permissão de administrador. Então, eu estou abrindo ele novamente em formato admin. Acabou de carregar. Só notar aqui, né? Estou com administrator. Beleza. Só voltar onde nós estávamos e executar novamente. Update database verbose. E é nessa hora que você torce para tudo dar certo. Vamos acompanhar. Uma vez com a permissão de administrador, ele tem que poder gravar onde ele estava tentando, né? E aí está acontecendo. Então vamos ver o que aconteceu aqui, olha só. Ele criou a base de dados meu banco do curso ASP.NET. Legal. Ele setou algumas coisas aqui da configuração da base. Aqui ele já passou a criação de uma tabela Entity Frame Migration History, que é onde ele guarda todas as versões, né, das nossas tabelas e das mudanças, né, que o banco de dados sofreu. Mas aqui embaixo ele já começou a criar o registro e aplicar essa migration conforme o registro que ele gerou na tabela de migration. Pediu para criar a tabela alunos, conforme o nome que nós demos, né? E no final ele inseriu aqui o valor da migration que ele aplicou. Então, se quiser dar uma olhada aqui de perto, vamos dar uma olhada aqui no nosso banco. Então, nós temos o banco criado e as tabelas alunos com as colunas, né, que nós definimos, e a migration history. Vamos até dar uma olhada aqui, ó, view data. Então nós temos aqui a versão initial e a product version, né, que é o que ele está usando como versão do Entity Framework. Então ele tem essa versão aqui, a initial, que é a primeira. Então ele sabe exatamente quais são as sequências de migrations que você tem para saber recriar o banco desde o momento que você cria o banco e passando por todas as, vamos dizer assim, as diferenças, né, de mudanças de tabelas e de colunas e tudo mais. Bacana. Então nós temos nosso banco, ok?
A migration está funcionando. Se você quiser, por exemplo, alterar, né? Então se você vir aqui, por exemplo, vamos fazer um teste e criar mais uma propriedade aqui, ó, prop string test. Legal? Então você vai vir aqui e vai gerar uma nova migration. Add migration test. E aí vamos dar uma olhada no que acontece. Ele fez isso aqui, ó. Add column na tabela alunos, nome teste, nullable true. E se você quiser desfazer essa migration, você vai tirar, vai dar um drop nessa coluna. Então aqui eu vou dar um update database. Vamos acompanhar ele atualizando o nosso banco. Legal? Então aqui, se eu for atualizar a tabela alunos, agora eu tenho o teste. Bacana. E aqui nos dados, eu provavelmente vou ter mais uma migration. Ok. E se eu for querer desfazer essa migration? Remove migration. Então eu vou pedir para desfazer essa migration. Então olha só. E fala, migration test já foi aplicado na database. Reverta isso e tente novamente. Tá legal? Se a migration foi já aplicada em outras bases, né? Considere reverter essas mudanças usando uma nova migration. Entende? Então, qual que é a ideia de desfazer uma migration? Ela pode ser desfeita até o momento que você não aplicou. Tá certo? Então, como que eu vou fazer para desfazê-la? Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, no aluno. Vou tirar o teste. Ok? Ele sabe que naquela última migration ele tinha que sair se alguma coisa mudasse. Add migration. Retira teste. Ó. Então, ele sabe que agora ele tem que fazer o drop dessa coluna. E se eu for voltar atrás, ele tem que colocar de novo. Bacana? E aí, né, novamente, update database. Ele atualizou o banco. Vamos verificar isso aqui. Legal? Então existe toda uma ordem lógica de executar essas migrations. Se você for recriar essa base agora, ele vai fazer a aplicação de cada uma delas. Ok? Então, se por exemplo aqui eu vir neste banco, ó, delete, close connections, vou acabar com a base. E vir aqui agora e pedir para dar um update database, o que ele vai fazer? Vamos acompanhar. Foi, né? Então, olha só o que aconteceu. Ele aqui criou a tabela alunos, ok? Beleza. Depois, ele adicionou o teste, legal? E acertou aqui a migration, conforme aqui a migration que tinha, né, adicionado aqui a tabela. Depois, ele foi lá e atualizou com alter table drop column test. E, de repente, né, tudo voltou ao normal e adicionou aqui o retira teste. Então, se eu for verificar aqui, ó, novamente, tá? Estão aqui. Eu dropei o banco, voltei com ele e ele continua igual. Então, se eu for aqui, ó, dar um refresh, o meu banco continua com a tabela alunos sem o teste. Então, ele é capaz, com ordem nas migrations, recriar o banco desde o estágio original até o estágio que você deixou. Legal? Ah, mas eu não quero. Se você não quer,
olha só, vou dar uma dica. Você faz o seguinte, retira, vamos excluir o banco novamente, ok? Você vai excluir todas as migrations, tá legal? Então você vai ter que excluir mesmo, de fato, aqui, ó, fisicamente. Ok? Aí, o seu banco passou por várias mudanças, só que você não quer aplicar tudo desde o começo. Você quer partir do momento que está agora. Tudo bem? Você vem aqui, ó, adiciona uma migration. Você pode chamar de initial de novo, que seria um fresh restart, né? Um começo novo da história do banco, né? Beleza? E dá um update database. Ele vai recriar o banco como se a modelagem que você tem hoje fosse a inicial. E ele não vai saber aquele histórico que você teve no passado. Ok? Ó. Então aqui a Migration History agora só tem a initial, independente de quantas mudanças você já passou para chegar até aqui. Tá legal? Bom, e agora, só para finalizar, vamos acompanhar aqui se aquele nosso teste ele funciona, tá? Aqui eu vou retornar uma view qualquer, beleza? Só para ele não gerar nenhum erro de compilação nem nada. E aqui eu vou colocar um breakpoint. Vou rodar a aplicação. Lembrando que a test CRUD controller. Ele vai cair aqui, se não me engano, em algum lugar. Tudo bem. Test CRUD. Ok, caiu aqui. Então eu vou criar uma instância de aluno. Vou aqui no contexto adicionar esse aluno. E agora eu vou salvar. Legal? Salvei? Não sei. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Aqui eu vou ter que vir aqui no View, SQL Object Explorer, Databases, Refresh, Tables, Alunos, View Data. Olha lá o aluno cadastrado. Bacana. Então, temos aqui funcionando. Seguindo aqui em frente, eu vou estar obtendo esse aluno pelo ID, que é o aluno, né? Então eu obtive, ó, é uma instância do mesmo aluno, porque eu já sabia qual que era o ID, né? Agora eu vou obter ele pelo e-mail. Obtive ele pelo e-mail. Ok. E vou obter todos eles por e-mail. Quer dizer, eu recebi uma lista aqui, da qual dessa lista eu tenho um resultado. Setei o nome para João. Fiz o update. Save changes. Vamos dar uma olhada? Ops, não é aqui. Aqui. Agora o aluno se chama João. Ok. E agora, por fim, nós vamos remover o aluno. Save changes. E agora, não mais temos um aluno. Bacana? Então, essa nossa aplicação aqui, né? Ela já passou por várias coisas, virou um baita de um playground, mas temos agora funcionando tudo. Então entendemos como funciona o Entity Framework e vamos estar prontos agora para poder configurar ele numa aplicação onde nós vamos desenvolver uma funcionalidade completa.